Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23, por favor. Você vê como o diabo vive tentando penetrar a nossa intimidade com Deus. O diabo sabe que uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela é imbatível. Não tem nada que derrube uma pessoa que tenha intimidade com Deus. Por que a gente vê na igreja tanta gente caída? Ela tem intimidade com a profissão dela. Ela tem intimidade com os funcionários da empresa. Ela tem intimidade com todos os vizinhos. Ela tem intimidade com os colegas de trabalho. Ela tem amizade com todo mundo. Ela sabe lidar com todo mundo. Ela respeita o homossexual, ela respeita a lésbica, ela respeita mulheres, homens, ela respeita os mais velhos, os mais novos. Ela é aquela pessoa que, como ser humano, ela é impecável. Mas no que diz respeito à intimidade com Deus, ela não tem nenhuma. Quando ela abre a boca para orar, ela é fria. É aquela oração feijão com arroz todos os dias. Não sai nada novo da boca dela. Você sabia que 70% das pessoas que abrem a boca para orar não dizem o que gostariam? Porque não tem intimidade. Sabe quando a gente está perto de alguém que a gente não tem muita afinidade? Como é que é aquela conversa básica? Dificilmente a gente fala alguma coisa. Ou quando falamos, é algo superficial. Mas nós não entramos em intimidade de ninguém. Diferente da pessoa que tem intimidade com Deus, que ela rasga o seu coração. Ela diz: meu Deus, como eu mudei. Como é que pode eu estar tendo um comportamento como esse? Como é que pode eu estar me inclinando a esse tipo de coisa? Eu me sinto suja, eu me sinto podre diante de ti, eu cheiro mal. Os meus atos correspondem a uma pessoa perturbada. Nem quando eu era perturbado eu era como eu sou hoje na igreja. E a pessoa se abre, ela se joga, ela se derrama, ela abre o seu coração, porque ela tem intimidade. Deus para ela não é um estranho. Você sabe que tem gente que ela disfarça até com Deus. Você sabe que tem gente que quando ela vai abrir a boca para orar, até diante daquele que a conhece, ela se faz de forte. Ela se faz de uma pessoa que crê, mas lá no fundo ela está gemendo. Lá no fundo, ela já abriu mão há muito tempo. Ela está tão fraca que ela não crê em mais nada na igreja. Ela está no piloto automático, vivendo uma fé que todo crente caído vive. Uma fé que não existe. Mas mesmo assim, diante de Deus, porque ela não tem intimidade com Deus, porque ela não o conhece, porque ela não atenta para a sua inteligência de compreender que Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele vê até o que você acha que Ele não vê. Então, para que eu vou disfarçar diante de alguém que já sabe? É quando, por exemplo, nós na obra, é quando nós descobrimos um pastor ou um obreiro que cometeu um pecado, e nós já sabemos do pecado. Aí nós o convocamos e diante dele permitimos que ele tenha uma audiência. E dizemos a ele: meu filho, você fez isso, isso, isso e isso. Se ele tem intimidade com Deus, se ele tem temor ao que ele faz, se ele é um homem de Deus, ele diz: sim, senhor, eu fiz isso. Fiz isso, isso, foi assim, assim. Ah, então tá ligado. Então você vai ser tirado, que você não serve para estar onde você está. Mas você vai ser cuidado e um dia você volta. Porque você é homem. Antes de você ser homem de Deus, você é um homem. Você é digno dessa obra.
Que Deus te abençoe. Você é digno, meu filho. Não se preocupa não, você vai se levantar. Deus vai te honrar. Não sendo por roubo ou por adultério, um dia pode ser que você volte. Não sendo por roubo ou por adultério, um dia pode ser que você volte. Deus te abençoe. Fica firme, tá? Aí a pessoa vem para a igreja, não está mais na obra, mas está firme nas correntes. Ela vem na igreja, ela se lança, ela se derrama. Por quê? Porque ela é muito maior do que o erro. Mas existe também o outro lado, ele fala: imagina, pastor, eu? Jamais. Mas nós já sabemos que fez. Porque já investigamos e estamos com todas as provas na mão. Mas é uma pessoa que está dentro da igreja física, mas não conhece o Deus que serve. Não tem intimidade nenhuma com Deus. É uma pessoa que acredita que possa mentir até para o seu Deus. Por quê? Porque não o conhece. Porque quem o conhece sabe que ele conhece todas as coisas. Hoje eu queria te ensinar como é que nasce a salvação. Como que nasce a salvação dentro de uma pessoa? Primeiro, ela tem que ter consciência de que existem dois reinos. Não é tudo mil maravilhas. Também tem o lado de Satanás. Quando a pessoa tem consciência que há dois reinos, então como é que eu vou viver no erro? Se eu sei que eu estou indo para o lado do outro reino. Se existem dois reinos, fala, gente. Se existem dois reinos, existem dois senhores. Os meus atos correspondem a que senhor? O que você é de verdade, não é o que eu estou vendo aqui na igreja, não. Porque todo mundo parece santo aqui, ó. Você já se olhou no espelho hoje, quando você acordou? Você parece um anjo. Tem gente que ela de anjo não tem nada. Então, diante do que nós somos, a que reino você pertence? Olha só, quando eu tenho consciência de que existem dois reinos, se existem dois reinos, existem dois senhores. Se existem dois senhores, existem duas disciplinas diferentes. E os meus atos, o que eu sou de verdade, corresponde a um dos reinos. De que reino você faz parte? Você pode estar dentro da igreja e fazer parte do reino das trevas, do reino do diabo, mesmo dentro da igreja. Porque o que você é mais importante do que toda corrente que você faz, do que tudo que você faz na igreja. O que você é soberano. Porque o que nós fazemos, a gente pode deixar de fazer. Mas o que eu sou não dá para deixar de ser. O que eu sou e acabou. Eu posso esconder um tempo, mas uma hora eu vou pisar na bola. Não é assim o drogado? O drogado não é assim? Ele pode se segurar um mês, mas daqui a pouco ele vai correr para a biqueira, porque não vai aguentar. Porque ele é um drogado. Ele tem um espírito do diabo dentro dele. Não tem como ele resistir. Ele pode aguentar um tempo na força do braço, mas aquele do qual ele tem intimidade vai prevalecer. Você vê, todo aquele que nós temos intimidade prevalece. Esses dois homens, eles tiveram a mesma oportunidade, mas um teve consciência de que haviam dois reinos, o outro não. O outro achava que tudo era bom, que mesmo no erro Deus era obrigado a atendê-lo. Olha só que interessante, o versículo 39 em diante, Lucas 23, versículo 39, ele fala assim, ó, olha só, os dois malfeitores. Ele diz, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Olha só que homem perturbado. Olha só o que esse homem disse. Você não é o Cristo? Mas eu pergunto assim, e ele? Ele é quem?
Quem era ele? Quem era ele? Um ladrão. O que um ladrão tem direito de perguntar? Quem é o ladrão? Um homem corrupto, cheio de imundícia do lado de dentro, um homem podre, corrompido. Mas olha só a ousadia desse homem. Você não é Jesus? Você não é o Cristo? Então te salva e depois salva nós também. Não tem gente assim na igreja? Você não é Deus? Então me dá um marido. Muda a minha vida. Muda a condição econômica, financeira. O senhor não é Deus? Olha aqui, eu dou o dízimo. Aqui, ó, eu dou oferta. Aqui, eu faço voto, meu Deus. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você é quem? Quem é você? Será que você tem direito de falar assim com ele? Aquele homem era um ladrão. E nós, quem somos? Somos honrados? Honramos o nosso Deus? O assumimos como Senhor da nossa vida? Ou em casa da sua boca só sai palavrão? Mentira, estresse, uma pessoa revoltada com tudo e com todos. Quem é você? Quem era esse homem? Tem gente cheia de pose na igreja, só tem pose, dentro é oco. Dentro não tem nada, dentro ela é vazia. Você sabe que toda pessoa que ela quer ser muita coisa, é para esconder o que ela não tem dentro. Você vê, quando você vê uma mulher na rua, que quer mostrar muito os seus artifícios do lado de fora, é porque tudo que você está vendo fora, dentro não tem. É por isso que ela tem que se ganhar e se valer pelo que está fora. Não vê como é que é o ser humano hoje? Cada vez mais investindo na estética, para poder compensar o vazio que há do lado de dentro. Um vazio. E tem gente assim na igreja, ela quer compensar com o clamor dela, ela quer compensar na hora do atendimento, ela fala, não pastor, estou na fé. Ué, mas como é que a sua vida não muda então se você está na fé? Quem está na fé muda de vida. Quem está na fé, a vida muda. Um dia eu aprendi a fé, minha vida mudou. Como que eu estou na igreja e minha vida não muda? Eu estou na fé. Não está na fé. Nunca esteve na fé. Porque eu jamais vou estar na fé sem conhecer aquele do qual eu direciono a minha fé. Não tem como. Porque na hora do desafio você vai pular fora. Na hora que tiver que abrir mão do maior, você vai pular fora. Porque para dar o menor, eu até dou para quem eu não conheço. Exemplo, eu paro no farol, vem um estranho e me pede um dinheiro. Eu não vou dar 100 reais para ele, não estou maluco, eu não estou louco. Eu vou dar o que sobra, eu vou dar o resto. Eu vou pegar aquelas moedinhas no console e vou dar para ele. Está aqui, senhor. Ainda estou achando o quê? Fala. Eu estou achando que estou dando muito ainda, não merece nada. Se todo mundo trabalha e ele quer pedir, por que ele não trabalha também? Ele tem 2 pernas. Ele tem 2 braços, ele não é menos favorecido. Por que ele não trabalha como nós trabalhamos? Então a gente acha que está dando até demais. Sim ou não? Mas se é para alguém querido, você até pega aquilo que não podia e fala, não, pode pegar, pode. Rapaz, mas vai faltar para ti, não tem problema. Não tem problema, isso aqui é com muito prazer que eu lhe dou isso aqui. Pelo seu serviço, pela sua obediência, pelo seu trabalho, Deus abençoe, está aqui, ó. Porque existe um conhecer. Esse homem disse, salva-te a ti mesmo, e a nós também. Olha só, ele não entendeu que ali diante dele estava um dos reinos, mas ele escolheu o outro. Ele teve coragem de escolher o outro. Já o outro ladrão disse assim, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus? Será que você não tem temor nem a Deus? Será que você não respeita nem a Deus, rapaz? Você é um ladrão que merece comer resto de comida pelo chão a vida toda. E quando você tem a chance da sua vida, você não tem respeito, rapaz?
Em outras palavras, você tinha que estar com o rosto no chão pelo que você é, porque diante de você está o reino que durante toda a sua vida você não conheceu. Você está sendo privilegiado de estar sendo crucificado ao lado desse homem, porque nós erramos. A gente está aqui porque a gente merece, mas esse homem não fez nada. Mas Deus está nos dando oportunidade. Você sabe por que Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões? Para provar para todo mundo que até o pior dos seres humanos, o pior, ele tem a chance do reino de Deus. Pode ser a prostituta mais prostituta do mundo. Ela pode ter 20, 30 clientes por dia. Ela pode se deitar com homem, com mulher, com gay, com quem ela quiser. Ainda assim, para ela tem jeito. Ele pode ter 30, 40 homicídios. Tirou a vida de um monte de... É um inferno. É um homem endemoniado. Se ele se arrepender, para ele ainda há salvação. Jesus só foi colocado entre 2 homens para dizer para você e para mim que existem pessoas que escolhem um lado, mas existem pessoas que vão escolher o outro. Você tem escolhido que lado? De que lado você está da cruz? Do esquerdo ou do direito? Você é o que clama para Deus mudar a sua vida, sem ter condições pelo que você é? Ou você realmente diz, Senhor, eu estou passando o que eu estou passando porque eu mereço, porque eu conheço a minha transgressão, eu sei quem eu sou, tudo que eu estou passando aqui eu mereço, mas o teu nome não merece ser envergonhado pela minha vida, pelo contrário, o Senhor merece toda a glória. Por isso eu me humilho diante de ti, porque em vez de eu ser um objeto de espanto para os outros em relação ao teu nome, eu quero ser um vaso de honra. Eu quero que quem olhar para mim veja o teu poder. Uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe reconhecer. Ele disse assim para o ladrão, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Você vê, o Senhor Jesus se rebaixou ao nosso nível para nos salvar. Jesus, ele teve coragem de sair do céu e entrar num corpo igual ao teu, igual ao meu, um corpo podre, um corpo que não vale nem o que come, é o nosso corpo, não vale nada, nós não valemos nada, e Jesus se rebaixou num corpo de homem, tudo para quê? Tudo para nos ensinar, como é possível, mesmo numa carne dessa, a gente ser fiel, porque ele foi fiel, mesmo homem ele foi fiel. Mesmo o homem, ele obedeceu a Deus. Aí a pessoa fala, eu caí sem querer. Caiu sem querer coisa nenhuma. Está dentro de você. O pecado está aí dentro. O diabo tem uma porta aberta. E é por ela que ele vai entrar, se você não fechar. Você está dando mole para a mulher, não está? Você é casado. Mas você está dando mole para a mulher. Você vai cair. Acorda. Ah, eu resisto. Eu sou forte. Você vai cair. Se você não colocar um ponto final nessa história, você vai cair. Não se dá mole para a mulher. Para a mulher não se dá mole. O que uma mulher quer comigo sabendo que eu sou casado? Demônio. Tem demônio do fio do cabelo até a última unha do pé. Demônio. Ué, porque ela sabe que eu sou casado. Demônio puro. Ué, e você ainda vai dar intimidade? É porque você também é outro demônio, você também quer. Você vai cair, claro que vai cair. A senhora é uma mulher íntegra, mas tem gente no trabalho te dando mole. Você vai ficar com um sorriso? Mostra os dentes para você ver. Desculpa, com todo respeito. Se você mostrar os dentes, daqui a pouco você está se deitando com ele. Porque o que está dentro de você não é Deus. Não há uma intimidade com o Espírito de Deus. Por exemplo, tudo que é errado, eu sei que é do outro reino. Então fede, cheira mal. O incrédulo para o homem de Deus, cheira mal. Você se deitaria com um mendigo?
fedido, cheirando, estragado. Desculpa, com todo respeito às senhoras, a senhora mulher se deitaria com um mendigo fedendo, cheirando carniça? Pois é, mas o adultério é a mesma coisa. A prostituição é a mesma coisa. O rapaz pode estar bem cheirosinho, mas das entranhas dele fede, ele cheira mal, porque é o pecado. Eu sinto o cheiro do corpo, Deus sente da alma. É gostoso sentir o cheiro de um homem que vive na pinga? Quem aqui tem alguém que já foi ou ainda é alcoólatra em casa? Levante as mãos. O cheiro é agradável? Como é que vai dormir com um alcoólatra? Como que você teria intimidade com alguém assim? Desculpa, teria possibilidade? É muito difícil. Assim é quando eu vivo no pecado. Para Deus eu tenho o mesmo cheiro. Como é que Ele vai ter uma intimidade comigo? É por isso que a oração é fria. É por isso que a pessoa vem na igreja um dia, o outro não vem mais. Pessoa fria. Vem na igreja e não batiza. Fria. Toda pessoa que não se entrega a Deus, já se entregou a Satanás. Você pertence a um dos dois. Se você não é de Deus, você é do diabo. Você é de quem? É você que escolhe, está aqui, ó. Jesus, ele está no meio, para dizer assim, ó, eu não forço ninguém a nada, eu estou bem aqui no meio. Você escolhe vir ou não vir, mas que cada um colha segundo as suas ações. Esse homem disse, nós na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Olha que palavra desse homem. Ele disse, Senhor, e disse para o ladrão, a gente está aqui porque a gente merece, eu nem quero descer daqui, eu vou morrer aqui hoje. Hoje eu vou enterrar essa maldita vida que eu tive até hoje. Eu não tenho fé de sair daqui. O meu lugar é aqui. Eu vou morrer aqui, eu não quero que ele me desça, porque o que eu fiz me dá direito de morrer aqui. Mas esse homem aqui não fez nada. E eu estou tendo o privilégio, depois de ter uma vida toda de erros, de estar ao lado de um homem como esse, digno. Em outras palavras, foi grato a Deus por ter vivido uma vida toda errada e ainda assim ter tido chance da salvação. O outro, orgulhoso, além de não querer a salvação, mas queria descer. Não tem gente assim na igreja? Não, eu quero ser curada. Não, eu quero saúde. Não, eu quero oração. Esse homem, para encerrar, ele fala assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres, o que, gente? Olha só, o ladrão entendeu que a vida toda ele viveu em um reino. Mas aquele ato dele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor chegar no teu reino. Porque hoje eu entendo que o seu é o reino que eu deveria ter vivido a vida inteira. Mas nunca tive chance. Eu nunca ouvi a sua palavra. Eu nunca conheci esse outro reino, mas hoje eu assumo que eu vivi no reino do diabo a vida inteira. Mas hoje eu tomo posse desse teu reino. Olha só. Jesus disse, em verdade te digo que hoje, olha só, quando a pessoa escolhe o reino de Deus, é imediato a salvação. Olha como é que nasce a salvação. A partir do momento que você escolheu o reino de Deus. Sabe por que você não tem o Espírito Santo ainda? Porque você não escolheu o reino de Deus. Você ainda está vivendo no reino do diabo. Sabe qual é o reino do diabo? Envolvido com fofoca, envolvido com família, problema dos outros. Você quer resolver problema de todo mundo, de filho, de nora. Você quer ser a salvadora do planeta. Mas como é que você quer salvar os outros se você não salvou nem você? Nem você se converteu. Você quer converter os outros. Lembra de Pedro, que comprava a briga de todo mundo? Jesus disse, Pedro, Pedro, Satanás quer te peneirar. Eu que roguei por ti. Depois que você se converter, você salva os seus irmãos. Agora não é hora. Você não tem condição nenhuma de orar por ninguém. Você está tão no fundo do poço quanto ele. Acorda, Pedro. Você está indo para o inferno, rapaz.
você me segue todo dia, mas me segue por fora. Dentro de você, você ainda tem demônio. Você não é liberto. Você não tem o Espírito de Deus. Tanto é que o mesmo Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que quando a sombra dele se projetava no enfermo, era curado. Olha só a diferença do Pedro pecador para o Pedro homem de Deus. Olha a diferença. Um homem problemático, agressor, um homem nervoso. Você vê, prenderam Jesus, ele cortou a orelha do soldado, ele era nervoso, porque ele era velha criatura. Mas depois que o Espírito Santo entrou, ele passou a ter amor às almas, aquela ignorância acabou, e até a sombra do homem curava, porque ele era um homem de Deus. Quem é você? Em que reino você está?